Segunda parte da oração, capítulo 1 da oração em geral, número 252. De que trata a segunda parte da doutrina cristã? A segunda parte da doutrina cristã trata da oração em geral e do Pai Nosso em particular. Que é a oração? A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo de que precisamos. Como se divide a oração? A oração divide-se em mental e vocal. Oração mental é a que se faz só com a alma. Oração vocal, a que se faz com as palavras acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração. Pode dividir-se de outra maneira a oração? A oração pode também dividir-se em particular e pública. Que é a oração particular? A oração particular é a que faz cada um em particular, por si ou pelos outros. Que é a oração pública? A oração pública é a que fazem os ministros sagrados em nome da Igreja e pela salvação do povo fiel. Pode-se chamar pública também a oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, nas peregrinações e na igreja. Temos nós esperança fundamentada de obter por meio da oração os auxílios e graças de que necessitamos? A esperança de obter de Deus as graças de que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus onipotente, misericordiosíssimo e fidelíssimo, e nos merecimentos de Jesus Cristo. Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos? Devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos em nome de Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou e como pratica a Igreja, a qual termina sempre as suas orações com estas palavras: Per Dominum nostrum Jesum Christo, que quer dizer por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos pedir a Deus as graças em nome de Jesus Cristo? Devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo, porque sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. Se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas as nossas orações? Muitas vezes, as nossas orações não são atendidas ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação, ou porque não pedimos como deveríamos. Quais são as coisas que principalmente devemos pedir a Deus? Devemos principalmente pedir a Deus a sua glória, a nossa salvação e os meios para consegui-la. Não é também lícito pedir bens temporais? Sim, é também lícito pedir a Deus bens temporais, sempre com a condição de que sejam conformes à sua santíssima vontade e não sejam um obstáculo à nossa salvação eterna. Se Deus sabe tudo aquilo de que necessitamos, por que devemos rezar? Embora Deus saiba tudo aquilo de que necessitamos, quer todavia que nós lhe o peçamos para reconhecermos que é Ele que dá todos os bens, para lhe testemunharmos a nossa humilde submissão e para merecermos os seus favores. Qual é a primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações? A primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações é estar em estado de graça, ou, não o estando, ao menos desejar recuperar esse estado. Que mais disposições se requerem para bem orar? Para bem orar, requerem-se especialmente o recolhimento, a humildade, a confiança, a perseverança e a resignação. Que quer dizer orar com recolhimento? Quer dizer pensar que estamos falando com Deus e por isso devemos orar com todo o respeito
e devoção possíveis, evitando quanto possível as distrações, isto é, qualquer pensamento estranho à oração. Diminuem as distrações o merecimento da oração? Sim, quando nós mesmos as provocamos ou não as repelimos com diligência. Se, porém, fizermos quanto podemos para estar recolhidos em Deus, então as distrações não diminuem o merecimento da nossa oração, mas até o podem aumentar. Que se requer para fazermos oração com recolhimento? Devemos, antes da oração, afastar todas as ocasiões de distração, e durante a oração, devemos pensar que estamos na presença de Deus, que nos vê e nos ouve. Que quer dizer orar com humildade? Quer dizer reconhecer sinceramente a nossa indignidade, incapacidade e miséria, acompanhando a oração com a compostura do corpo. Que quer dizer orar com confiança? Quer dizer que devemos ter firme esperança de ser atendidos, se daí provier a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. Que quer dizer orar com perseverança? Quer dizer que não nos devemos cansar de orar se Deus não nos atender imediatamente, senão que devemos continuar a orar ainda com mais fervor. Que quer dizer orar com resignação? Quer dizer que devemos nos conformar com a vontade de Deus, que conhece melhor do que nós quanto nos é necessário para a nossa salvação eterna, e ainda no caso em que as nossas orações não fossem atendidas. Atende Deus sempre as orações bem feitas? Sim, Deus atende sempre as orações bem feitas, mas da maneira porque Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação eterna, e nem sempre segundo a nossa vontade. Que efeitos produz em nós a oração? A oração faz-nos reconhecer a nossa dependência de Deus, Supremo Senhor, em todas as coisas. Faz-nos progredir na virtude, alcança-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra as tentações, conforta-nos nas tribulações, auxilia-nos nas nossas necessidades e alcança-nos a graça da perseverança final. Quando devemos especialmente orar? Devemos orar especialmente nos perigos, nas tentações e no momento da morte. Além disso, devemos orar frequentemente, e é bom que o façamos pela manhã e à noite, e no princípio das ações importantes do dia. Por quem devemos orar? Devemos orar por todos, isto é, por nós mesmos, pelos nossos parentes, superiores, benfeitores, amigos e inimigos, pela conversão dos pobres pecadores, daqueles que estão fora da verdadeira igreja e pelas benditas almas do purgatório. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.